Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, eu sou o Christian. Vamos continuar o estudo do livro Karma e Compromisso, de Jean Valjean, tá bom? Recadinho rápido de todo vídeo, faça a leitura original da obra, se você tiver acesso a isso. Se quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, vai lá na primeira parte do vídeo que eu explico melhor, tá bom? E no canal tem playlists organizados por autor. Tá? Então, se você quiser, caiu de paraquedas nesse vídeo, quiser ver da primeira parte, quiser ver outros vídeos, outros livros que eu estou fazendo vídeo pra gente estudar junto, olha no canal, playlist, tem playlist por cada autor, tá bom, gente? Então vamos continuar aqui. Para o vídeo passado fizemos o capítulo 1, agora vamos ao capítulo 2, que é ainda no Império Romano. Então, agora a gente vai ter alguns saltos temporais, tá? Agora a gente vai para o ano 741 depois de Cristo, tá? E aí que fica já a primeira recomendação. Eu não marquei aqui, mas eu lembro no livro que Jean Valjean vai nos explicar que nós ficamos séculos e séculos estagnados na evolução. Então olha isso. A gente estava lá no Império Romano, com todas aquelas questões ainda. Nós estamos agora em 741 depois de Cristo. Você pensa assim, nossa, avançamos um monte, a humanidade está maravilhosa. Tem. Olha, a primeira observação aqui que eu fiz no caderno, a anotação que eu fiz, que Jean Valjean nos traz no livro, né? Até 741 depois de Cristo, o analfabetismo e a ignorância dominavam ainda. Então você fala assim, gente do céu, olha a política luciferiana, que agora é Satã, né, dominando, tendo êxito. 700 anos depois de Jesus encarnar aqui, fazer o seu trabalho lindo, a gente continuava com a galera ignorante. Continuava com o sistema completamente desigual. Lembra no final do último vídeo que João Valjean vai nos explicar a importância de se estudar, de se pensar, de se raciocinar e de se confrontar valores, ideias. Ah, mas tem milênios que tem essa ideia. Mas faz sentido isso ou não? É pensar, é refletir. A gente já estava tendo ignorância e tudo dominando ainda, né? Aí, somente com Carlos Magno ocorre uma certa reorganização do mundo disperso. Entende? Aí a luz já começa a trabalhar mais de novo, porque a luz não para, né? Então Jesus veio aqui, não separou os trabalhos, continuou, só que deixa-se um tempo para ver se a humanidade por si só consegue se engatinhar e ver se vai. Então viram que não. Então Carlos Magno vem e começa a fazer trabalhos para começar a reunificar o mundo. Né? Para quê? Vamos tentar botar, porque se a gente deixar desse jeito, dos 700 anos, e a humanidade continua parada, estagnada, analfabeta, ignorante, com escravidão, com violência. Então se a gente não fizer nada, vai ficar aqui mais 7 mil, mais 70 mil anos. Entende? E Deus é evolução, Deus é progresso. Então, vamos lá. Aí Carlos Magno começa a fazer uma reestruturação geográfica no mundo, né? Satã atuava pessoalmente nas pessoas. O fanatismo religioso foi utilizado com muito êxito. Entende? Então, Satã utilizava as suas ferramentas encarnadas aqui, que eram os poderosos, né? E esses poderosos não eram somente, por exemplo, o rei. Por quê? Porque o rei da Espanha, ele estava em afinidade com a política satânica. Beleza. Só que o rei da Espanha, ele tinha influência sobre a Espanha. Ele poderia ter influência com a França, com a Inglaterra, com Portugal. Poderia. Mas lá em Portugal tinha o rei de Portugal, o rei da Inglaterra, o rei da França. Então, tinha-se barreiras ainda que tinha que... Então, se aquele rei português tivesse afinidade com a luz, não ia se conseguir com facilidade entrar essa política diabólica. E aí, como é que Satã resolve isso? Utilizando a religião. E aí ele utiliza a Igreja Católica. Entende? E aí ele percebe com muita sabedoria, não sei se é bem certa a palavra sabedoria, mas com esperteza, eu acho que é melhor esperteza, que a religião tinha uma vantagem.
Porque a religião, colocando a Igreja Católica nesse status quo da religião do Cristo, que Jesus nunca veio trazer a Igreja Católica, nunca. Entende? Jesus, na verdade, não veio nem trazer o cristianismo. Jesus veio nos trazer a política do Cordeiro, a política do Cristo cósmico. Entende? Essa política de amor, de união, de fraternidade, ele não veio trazer religião nenhuma. Mas o homem primitivo aqui precisa dessas caixinhas. E aí, no processo evolutivo, o que acontece? Se lutou muito para acabar com o cristianismo, viram que não ia ter força, então o que se faz? Opa, então a gente se apropria do cristianismo para nós. Então a gente agora vai dominar o que é escrito na Bíblia. Então esse texto aqui é bíblico, é válido, esse texto aqui descarta, esse texto aqui a gente vai alterar porque aqui não está muito certo, não está muito coerente. E aí começam as edições da Bíblia para interesses do homem, criação de normas da própria igreja para interesses do homem, a unificação da Igreja Católica como a única igreja válida. Então, não, a gente agora vai entrar em outros países, né? Explorar outros países. Então a gente vai ter que levar a Igreja Católica. Por quê? Porque não, essa é a religião certa. Porque a tua religião é do demônio. Pô, mas a minha religião, às vezes, vou invadir uma região na África lá, porque eles têm essa religião aqui há 5 mil anos. Não, é do diabo. Tem a verdadeira religião cristã. E aí, por essa desculpa cristã, abre-se brecha para fazer atrocidades, né? Então, Satanás vai utilizar a Igreja Católica para ser essa ferramenta de unificação e de espalhar a sua política por todo o planeta. Então, a Espanha está fazendo navegações e indo lá para a África. Então, através da Igreja Católica, vai se levar toda aquele modus operandi, aquele racional. Então, você é um pecador, você está devendo, você tem que pagar, você tem que... E aqui eu já vou fazer um primeiro adendo, que a gente vai estudar um pouquinho isso, e aí Jean Valjean também faz isso, esse aviso no livro, para a gente não cair nessa armadilha. Porque conforme a gente vai estudando a história humana, a gente vai estudando mais espiritualidade, a gente vai vendo uma quantidade de erros brutais da Igreja Católica. E aí Jean Valjean vai nos explicando que isso não é um problema da Igreja Católica, isso é um problema da humanidade que está na Igreja Católica, né? Então, se eu pego aquele espírito que está extremamente dogmático, por exemplo, ele desencarna, falei isso no outro vídeo, e tu encarna ele numa outra religião, tu encarna ele em 2025 evangélico, se ele estiver vibrando aqueles valores, ele vai se tornar um evangélico extremamente fechado, radicalizado, difícil, dogmático. Então o problema não está na religião, está no homem tão primitivo que não está trabalhando para se tornar uma pessoa melhor, trabalhando para evoluir como pessoa, trabalhando para evoluir moralmente, trabalhando para se tornar um ser humano que constrói um mundo melhor. E aí, como esse cara está completamente doente, quando ele vai para a religião, ele leva a doença para a religião. Quando ele está doente e ele abre uma empresa, ele leva a doença para a empresa. Então a empresa vai botar o lucro como Deus da terra. Então por lucro ela vai fazer a atrocidade que for. Mas ela não estou fazendo maldade porque eu quero. É porque eu vou lucrar mais. É por causa do dinheiro. Entende? Não era nem eu, mas é o dinheiro. Eu não posso tomar uma decisão muito ruim que eu vou lucrar R$100 ou uma decisão muito péssima, horrível, horripilante que eu vou lucrar 200. Mas eu vou lucrar o dobro. Não era eu que queria tomar essa decisão. Não, né? Pô, não, né? Acorda, né? Entende? Acorda, não é assim. Entende? Então, o problema não está na Igreja Católica. O problema está na humanidade, né? Lembrando de novo, falei no outro vídeo, no futuro vou começar a falar sobre o universalismo crístico, né? Do livro que eu estou lendo, do Roger Bottini Paranhos, com a Mestre Magistro, que aí a gente vai discorrer mais da importância e porque o futuro é sem religiões, né? Porque religião fecha, enclausura, dogmatiza, polariza, exclui, e não dá pra gente ter um mundo com esses valores. Não são os valores de Jesus. Os valores de Jesus é união. Tem? Lembrando, vai lá na parte 6. Jesus chamou dos seus 12 apóstolos espíritos extremamente inimigos dele. E você fala assim, pô, mas vai encarnar, você vai chamar teus amigos para estar contigo. Jesus chamou os inimigos. Por quê? Para que esses inimigos dele tivessem a oportunidade de estar próximo dele, sentindo aquele amor, vivendo, sendo alcançado
muito mais do que o cara que estava na cidadezinha e ia ter acesso a uma palestra de Jesus, por exemplo. Ah, mas aquela vida foi alcançada? Foi. Mas ele ia dizer, tá vendo, eu sou inimigo de Jesus, Jesus foi uma vez só na minha cidade. Por isso que eu não despertei. Não, ele botou lá como apóstolo dele para estar com ele todos os dias. Para quê? Para dizer, olha quantas chances eu te dei para você se curar, para você refletir, para que a política do amor entrasse verdadeiramente no teu coração. Né? Então, em 741 surge finalmente Lutero. Né? E aí o Lutero luta para tirar os cristãos da Igreja Católica exclusivista. Tem. Então, Lutero, por exemplo, vai trabalhar, e não vou entrar aqui no mérito, né, do trabalho de Lutero, mas ele gera essa libertação da Igreja Católica, por exemplo. Se fazia religiões em latim, por quê? Não, porque é o que a gente quer. Mas qual é a ideia? Não, a ideia é de que você dependa do padre. Então o padre é que vai ser essa ferramenta para você ter acesso à Bíblia, porque você é ignorante, você não sabe ler. Então Lutero foi o primeiro que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que todo mundo tivesse acesso a ler o texto integral. E isso é o quê? Isso é um passo de tirar as pessoas da ignorância. Está se questionando a qualidade do que estava escrito? Não, mas estava fazendo um trabalho para a luz para dizer, ó, então agora as pessoas vão ter acesso diretamente ao texto. Então não vai mais depender do padre falar o que é, o que o convém. Porque imagina o nível de concentração de poder da igreja na época. Então tem um padre que está com problemas de sede de poder, de ganância. Cara, ele pintava e bordava, ele fazia o escarcéu. E ninguém podia questionar, porque ninguém conhecia o texto original, ninguém pensava, é esse daqui que falou, aquele que falou. Então Lutero vem e quebra isso. Quebra popularizando, que aí dá toda essa fissura, né? E aí vai estudar, né, na história aqui humana, aí a igreja vai se levantar um monte contra ele, toda aquela dinâmica, né? Mas ele tem êxito no trabalho dele. Né? Satã controlando a igreja, que implantava no mundo todo a doença do fanatismo e ainda deturpava os ensinamentos de Jesus. Foi o que eu acabei de falar, né? Ele utilizou a igreja para ser essa ferramenta, a igreja católica, para ser essa ferramenta para ser difundida no mundo inteiro, deturpava o ensinamento de Jesus e ainda tinha acesso a todos os planetas, a todos os países, né? Então a gente tem que expandir, a gente tem que levar o pensamento para Jesus. Então a gente vai chegar lá e aí vai vir os jesuítas. Os jesuítas vão chegar, nossa, aí vão chegar e vão matar e vão roubar e tudo. Não, mas estamos levando o pensamento para Jesus, porque esse cara tá com o diabo, ele é outra religião. Então a gente pode matar, a gente pode pegar as terras dele, as riquezas dele, porque né, ele é do diabo. Aí fica nítido para você. Encaixa, tu percebe como encaixa certinho? Como é construída uma narrativa que atende a interesses outros, que não é interesse de Jesus. Não, nós estamos levando. Não, você não está levando o conhecimento de Jesus. Porque Jesus não ensinou em momento nenhum tu entrar e matar, e roubar, e saquear, e fazer tantas atrocidades. Né? Entende? Mas aí como que é o que tá aqui Jean Valjean fala no livro. Como ele deturpa o ensinamento de Jesus. E aí o que acontece? Imagina, tá na tua cidade, vivendo de boa, vem lá os jesuítas, fazem uma barbaridade do jeito que é. Tu vai se abrir pro pensamento de Jesus? Não, com certeza não. Tu vai achar que todo esse pensamento de Jesus é o pensamento contrário. Então olha como é que é cruel isso. Porque além de causar muita dor e sofrimento nessa encarnação, vai gerar encarnações futuras de sofrimento para aquela pessoa, porque ela não vai se abrir pro conhecimento de Jesus. Aí vai ser todo um trabalho da luz para explicar, não, aquilo ali que tu viu as pessoas fazendo não eram cristãos de verdade. Não, o cara dizia que o nome de Jesus, não. Ele estava errado. Ele estava usando o nome de Jesus de maneira errada. O ensinamento é esse, é o amor. Ele não estava vivendo amor. Então ele estava errado. Isso, ele estava errado. Ele era um lobo em pele de cordeiro. Então olha o trabalho, olha o nível de crueldade. Olha o trabalho que a luz tem que ter para resgatar e alcançar aquelas vidas de novo. Porque não é só aquela vida naquela encarnação, toda essa dinâmica, né? Vamos continuar aqui nas anotações. Deturpar o ensinamento de Jesus, tá? Aqui, ó. Essa foi a sua segunda preocupação.
Então a primeira preocupação dele era segregar e dividir, e a sua segunda preocupação era deturpar o ensinamento de Jesus. Então, agora, Satanás tem essa segunda grande preocupação que é, a igreja está se avançando, mas eu tenho que deturpar os ensinamentos. Então não posso deixar. Então, se tiver uma igreja lá, um padre vai lá numa região, começou, a gente estava estudando, bonitinho, está querendo começar a levar o catolicismo de verdade. Opa, peraí, vamos começar a trabalhar, porque tem que deturpar as coisas, porque não pode ser isso daí. Então você tem que destruir os ensinamentos de Jesus. Né? Na época da Inquisição, diversos membros da família Val e Hiel encarnaram para ajudar e ficaram fiéis ao mestre, liberando eles para novos aprendizados. Então, lembra que teve muita gente capelino que encarnou na época de Jesus e fez decisões erradas, né? Então você vê, eles encarnaram neste momento agora para quê? Para ajudarem a ser ferramentas que ajudaram junto com Lutero a quebrar a Inquisição. Então você pensa assim, nossa, mas aquele cara realmente foi até o final. Ele falou assim, não, eu vou estudar, eu não vou aceitar essa coisa que só a igreja pode ter acesso ao conhecimento, tudo. E aí ele foi queimado na fogueira da Inquisição. Aí as bruxas, né, porque eram, por exemplo, mulheres que tinham acesso a ervas que geravam medicamento que curava as pessoas. Não, isso é coisa do diabo. Não pode. Só a igreja católica tem o teu controle da medicina. Mas elas iam e falavam, não, vou fazer o bem, vou mostrar que é o bem, eu vou dizer que... E as pessoas vão perceber que existe uma vida fora disso que a igreja está fazendo. Aí você vai pensar, mas olha que pena, essa pessoa foi tão honesta. Não, mas poderia ser uma das pessoas aqui da família Val e El que está quitando o karma. Então realmente ir até a última consequência para defender os valores do Cristo, que pode parecer no primeiro olhar uma coisa absurda, falando, meu Deus, essa pessoa morreu, foi assassinada. Mas isso é justamente para quitar bastante karma e trabalhar para ajudar toda essa humanidade, né? Porque da mesma maneira que às vezes a pessoa ajudou negativamente lá atrás, é a lei, ela vai ter que ajudar positivamente, né? Então, olha, já fica mais um ponto de atenção para nós. Jesus encarnou, tinha toda uma galera ajudando ele aqui, toda uma galera encarnada aqui, sem contar ajuda espiritual, mesmo ele falando, gente, tem coisas que vocês não vão interferir, tem que deixar acontecer. Então você vê, Lutero vem aqui e tem toda uma galera encarnada junto com ele, né? Então olha que interessante, né? E aí aqui termina o capítulo 2. Capítulo 3. Tentativas recentes. Então, agora nós vamos avançar direto para o século XVIII. Tá? Muitas nações iniciaram seus processos de independência para o século futuro vir o novo. Para no século futuro vir o novo, né? Então você vê, agora no século XVIII, a gente já tem o quê? A luz já trabalhando, então a gente já está no mundo globalizado, né? Não sei se no século XVIII aqui a gente já conhecia todos os continentes, mas a gente já conhecia as Américas, né? Não sei se a gente conhecia ali a Oceania, mas a gente vê, já se tinha a luz já trabalhando para nesse momento fazer o quê? Opa! Vamos agora já começar a trazer coisas novas. Por quê? Porque teve Martinho Lutero vindo com as coisas, aí agora vamos fazer a globalização, tudo, beleza, todo o globo já está espalhado. Mas o que acontece? A gente ainda está replicando ainda coisas difíceis. Então, vem a luz, vamos trabalhar, vamos dar mais um passinho revolutivo. Então, a gente já está unificado agora. Bom, beleza, mas aí a gente tem a Igreja Católica na Itália, que comanda todo mundo em Roma, aí ela se alastrou por toda a Europa, aí gerou-se os luteranos, aí os luteranos também se desmembrou na Igreja Anglicana, aí tu começa a olhar e tu vê réplica da mesma estrutura de poder que estava, por exemplo, na Igreja Católica, né? E a mesma estrutura ainda de monarquias, de reis, tudo. Então eu falei, não, peraí, temos que dar um passo adicional agora. Nós temos que quebrar isso, né? Então, vai se começar a fomentar a independência de países. Entende? Para quebrar justamente essa lógica exploratória. A gente, né, tá vivendo esse vídeo em 2025, a gente sabe que não funcionou tão bem. Não foi nessa primeira vez que se quebrou e se resolveu de vez, né? Mas, esse era o intuito. Então,
os Estados Unidos ficaram independentes em 1776. Isso ajudou outros países a buscar sua independência, como a França. Opa, França? Século XVIII? Opa, o que será que vai vir aí, né? É a chegada do espiritismo, né? Muitos membros da família Ush, que foram exilados de Capela, reencarnaram para ajudar. Eram 7,8 mil indivíduos e tinham como missão elevar o nível da vida nas Américas. Outras famílias também ajudaram, mas os principais eram os Ushi. Bem, então, olha, que é uma família nova que a gente não tinha visto ainda, né, no livro, que tu vê, ficou responsável para justamente ajudar nas Américas a trazer essa independência, né? A gente vai saber no futuro por que nisso, né? Para justamente ter a independência americana, depois ter a independência no Brasil, porque aqui é a pátria do evangelho, para lá na frente, a gente sabe, né, 1900 e pouco, 1970, 80 ali, vinha o espiritismo aqui, porque na França não ia se agregar, né? Mas vamos seguir aqui, que aí depois eu faço um comentário geral aqui. Precisava diminuir a influência deletéria. Essa influência deletéria, o que é? A influência da Igreja Católica em cima dos países, né? Membros Val, Yel e Ush reencarnaram em Portugal, Espanha, Itália e França para acabar com o domínio e barbaridades da Igreja Católica. Eles expulsam os jesuítas. Dessa forma, acabou a influência global de Satã através da Igreja Católica. Então, a luz trabalha. E aqui eu só marquei aqui por cima, no livro ele discorre mais um pouco. Se eu não me engano, o início desse trabalho, se eu não me engano, tá, se dá na Espanha, lá com, não vou lembrar que rei que aí ele vai contra os jesuítas e expulsa os jesuítas da Espanha. Fala assim, acabou. Por quê? Porque os jesuítas eram o braço da Igreja Católica, e aí se tinha todo esse poder. Claro que tem um interesse por trás de dizer assim, não, mas eu sou o rei, eu sou poderoso. Por que a Igreja quer ter tanto poder? Não, eu sou poderoso, né? Mas se expulsa isso. E aí isso dá uma força motriz para outros países. A gente viu aqui que é a França, Portugal, né? Também expulsaram os jesuítas. E isso enfraquece a Igreja Católica. E isso quebra essa autonomia. Porque até antes disso a Igreja Católica era um braço poderosíssimo, né? E ela tinha esse invólucro de ser a religião de Jesus, a religião de Deus, o único caminho que leva a Deus. Então isso quebra isso, né? E claro, né, o mais importante de tudo, que é quebrar todo esse braço de ferramenta da política anticrística, né? E porque quando você está com os jesuítas, por exemplo, você vai estudar um tiquinho que seja e ver o que eles fizeram de atrocidades em diversos países. Olha o que os jesuítas fizeram quando chegaram aqui no Brasil com os índios. Aí tu fala assim, não, pelo amor de Deus, né? Óbvio que isso tinha que acabar, né? Mas olha, um primeiro passinho de querer libertar as humanidades de estarem presas, né? No final do século XVIII, antes de continuar aqui, um ponto interessante só para reforçar. O final da minha anotação aqui, né? Dessa forma, a influência global de Satã através da Igreja Católica foi abalada, mas não acabou. Porque a Igreja Católica ainda continuou desvirtuada. A Igreja Católica tem um país até hoje. A Igreja Católica tem um banco até hoje. A Igreja Católica vendia indulgências. Entende? É uma coisa que acabou não faz muito tempo. Não entende? Todo esse comércio, todo esse venda de indulgência, todas essas coisas. Então, você vê que ainda se carrega valores errados, né? Mas foi abalado claramente como essa ferramenta onipresente. Então assim, beleza, a igreja vai lá e vai barbarizar e fechou. Ninguém vai contestar, é isso daí. Acabou-se isso, né? Então é um passo evolutivo, é um passo de libertação, né? Vamos voltar aqui para as anotações. No final do século XVIII surge na França a Revolução Francesa. Os valores são do Cristo: igualdade, liberdade, fraternidade e amor. Opa, peraí, Cris. Não continua lendo. Eu estudei a Revolução Francesa, estudei isso no ensino médio, a gente viu na escola. Que a Revolução Francesa é liberdade, fraternidade e igualdade.
Ó, Jean Valjean vai dizer que tem um quarto valor, o amor? Pô, os caras não me ensinaram isso na escola. Este último não ganhou força por agir das trevas, que por limitação das pessoas abriram brecha para questões materiais. Então João Valjean vai nos explicar que quando a Revolução Francesa veio, que veio para libertar, veio justamente para trazer essa oxigenação, essa questão de, gente, chega desse mundo de escravo e rei, de uma minoria viver maravilhosamente bem, com fartura, e a grande maioria viver na miséria, ignorante, tem só conseguindo ler e escrever, não. E todo esse ar de frescor, de libertação do novo, né? Da onda iluminista, de trazer a luz, de trazer conhecimento. Mas aí as trevas agem, né? Porque as trevas não vão parar de agir. E aí, aqui fica a recomendação de um livro, tá? É bacana, não é muito bacana, mas é bacana, que vai trazer bastante sobre essa época, que é... Ih, rapaz, me deu um branco agora. Deixa eu ver se depois eu lembro. Que é um livro sobre a Revolução Francesa. Gente, me deu um branco agora. Tá. Qualquer coisa eu vou deixar no comentário do... É um livro meio de capa cinza, meio um begezinho. Né? Eu vou deixar no comentário da descrição do vídeo, tá, o nome do livro, que vai trazer todo o olhar espiritual. Não é tanto espiritual, por isso que eu digo que não é um livro tão bom assim, porque eu pelo menos esperaria que fosse se aprofundar mais nas questões espirituais do movimento da Revolução Francesa. Mas vai mostrar com muita clareza o que foi. Que é um movimento que começou para libertar consciências, para se quebrar a exploração, tudo aquilo, e conforme o movimento foi ganhando força, a galera que... os revolucionários que estavam à frente, eles começam a sentir o gostinho do poder. E aí eles começam a se perder. Aquela ideia do livro de George Orwell, né? Tem animais que são melhores que outros animais, né? Então... é isso daí. Então, tô indo contra o rei porque o rei vive no bem bom, então a gente assume o poder. Então, foi inventada a guilhotina. Imagina o nível de karma de quem foi inventada a guilhotina. Inclusive, esse livro, que me fugiu o nome agora, o autor, vai passar a encarnação do cara que inventou. Vai ser das figuras do livro que inventou a guilhotina e que trabalhou essa questão da guilhotina. E, inclusive um sucessor dele também que tá revoltadaço com a comunidade de ódio, então ele quer matar todo mundo. E aí ele dá vazão nisso, por quê? Sendo um cara que mata as pessoas. Então, olha isso. De novo, eu acabei de falar da questão da Igreja Católica. Entende o que eu falei no vídeo anterior? O problema não é a Igreja Católica, o problema é os valores das pessoas. Então você vê, tem todo um trabalho da luz, espíritos de luz encarnados nos locais certos, nos momentos certos, fazendo as escolhas certas, para libertar a humanidade. Ganha, então tira-se o rei do poder e fala assim, beleza, então agora é igualdade, então todo mundo é igual, certo? Opa, não, peraí, mas eu tenho benefícios, ou eu sou um cara importante na sociedade, porque eu sou um grande cara da revolução, e aí começa a se inebriar pelo poder e se desanda. E aí as trevas quebra o amor. E aí fica aqui uma reflexão, né? Olha como é que são as coisas. Olha como é que Jesus é um espírito de tamanha evolução, nosso mestre, né? Ele, na sua encarnação, ele veio e deixou um grande mandamento, que é o amor a Deus e ao próximo. Então é só o amor. Se tu só estudasse o amor, só buscasse viver o amor, não precisava de mais nada. Falou assim, gente, só isso. Já ia ser um salto gigante. Tem 4 valores que a Revolução Francesa vai encabeçar. Qual que é o valor que as trevas se esforça muito e vai lá e quebra com prioridade? Que os outros depois também se perdem ao longo do processo da Revolução. É o amor. Então olha como é que as peças se encaixam, olha como é que as coisas se ligam. Então eles não falam assim, não, vamos atacar o valor primeiro da fraternidade, que é um valor cristão. Vamos ver todas as fraternidades, é um valor que Jesus nos pede, nos ensina. Não, isso aqui a gente deixa para segundo plano, porque o amor é mais importante. Então olha a importância do que a gente viu no final do vídeo passado.
Que o Jean Valjean vai falar da importância da gente fazer reforma íntima, da gente pensar, da gente raciocinar, da gente questionar as coisas, para ter uma fé raciocinada, para trabalhar para ser um ser humano melhor, não ficar às vezes só na narrativa. Olha aqui, para quê? Para que a gente justamente fortaleça o amor. E aqui eu fiz uma anotação em caixa alta da importância. O amor é cura. Ele não só resolve as questões de agora, como as futuras. Então olha o que Jean Valjean fala para nós. Entende? Olha que o poder do amor. E aí vamos olhar a sociedade que nós temos hoje. Nós estamos numa sociedade que está incentivando o amor ou não? Esses algoritmos que botam a gente em bolhas, são bolhas para que a gente aprenda a amar cada vez mais? Ou não? Esses vídeos curtos que estão destruindo o cérebro, isso é uma atitude de amor? Que a pessoa está nessas microdopamina que não consegue mais se focar, não consegue mais se concentrar, coisas da rotina ela não consegue mais aproveitar para ser feliz, vivendo as coisas, porque é tudo microestímulos. Isso é baseado no amor? Não, né? Poxa vida. Então olha a importância da gente fazer boas escolhas e fazer escolhas baseadas no amor. Então quem quer nos deixar na ignorância, isso é um ato de amor? Um pai que ama seu filho, ele quer seu filho inteligente, autônomo para andar com as próprias pernas, ou quer um filho burro, ignorante que vai ficar preso nele a vida inteira? Não, um pai honesto e correto, ele vai querer seu filho que ama verdadeiramente, seu filho evoluído. Então, olha o ensinamento para nós, meus irmãos e irmãs. E aí eu quis trazer aqui com essa ênfase, não sei se estou conseguindo transmitir da melhor forma que eu posso, não sei se estou conseguindo ter êxito no meu objetivo, mas a importância, gente, do amor, a importância dessa energia tão poderosa, e nós sabemos que é a energia mais forte que tem. Muito mais forte que o ódio, muito mais forte que a raiva, que a ganância, que a ignorância, entende? Que o orgulho, que a inveja, que a soberba. Então precisamos verdadeiramente se exercitar o amor. E às vezes pode começar da coisinha pequena, já eu vou amar a humanidade inteira. Não, a gente não consegue isso. Entende? A gente não consegue isso. Mas a gente consegue amar nós mesmos no primeiro momento? Porque não adianta eu querer amar meu vizinho se eu não amo a mim mesmo. Tô conseguindo me amar, tô conseguindo entender que eu tenho minhas limitações e trabalhar para melhorar. Mas não ficar com as pessoas que se jogam para baixo direto. Não, cara. Você é um filho de Deus, mas tem limitações? Tem, mas tem que trabalhar para melhorar. E não ficar se tratando como pior do que tem o cocô do cavalo. Não, não pode. Tem? Então, se amar e aí começar amando. Você consegue amar as pessoas do seu trabalho? Alguns são difíceis, eu sei. Trabalho com pessoas complicadas. Mas esse conseguir exercer o amor com um, depois expandir para o segundo, para um terceiro, e aí começar verdadeiramente isso e buscando sentir. Não só da boca para fora. Pode não ser fácil. Amar é muito mais fácil que o ódio. Mas é muito mais fácil. Mas nós estamos num mundo que está cheio de coisas negativas. Então por isso pode ser que o amor pareça difícil. Mas a importância da gente verdadeiramente exercitar isso. Não sei só da boca para fora. Não sei aquele cara que vai lá, fica 1 hora no seu evento religioso. Ai, nossa, 1 hora escutando a palavra de Deus. Ai, como o amor é bom. Aí sai na rua, vai pegar o carro, sair do seu lugar religioso, vai lá e buzina pro outro no trânsito. Pô, mas tu acabou de ver um negócio de 1 hora, já vai xingar o cara no trânsito? Ai, não, a gente tem que amar o próximo. Aí vê um morador de rua, vai lá e xinga o morador de rua. Pô, tu não tá entendendo como é que funciona, né? Não tá entrando no coração. Tem. E aqui já deu meia hora de vídeo, vou só finalizar aqui o capítulo 3, tá? E aí depois a gente segue no próximo vídeo com o resto. Mesmo assim, a Revolução Francesa ajudou a acabar com o regime monárquico e permitiu, no final da vida e com codinome, trazer o espiritismo, além de mudar o panorama global. Napoleão tinha como missão fazer a união global pelo amor e diálogo, mas o desvio da rota foi causado pelos negativos. Então aqui não vou adentrar muito, tá? Mas aí a gente tem 2 frentes dentro da França, né? Que a França foi escolhida para ser celeiro de trazer o novo.
E aí vinha em duas frentes. A primeira frente seria com, que tá nas minhas anotações aqui como codinome, que é Allan Kardec, né? Que agora, nesse momento de 2025, está reencarnado na Terra como Pedro Augusto, do canal Espiritualidade de Pedro Augusto. Então você vê, ele veio aqui para nos trazer a terceira pilastra, que é o Espiritismo, o Espírito Consolador. Que Jesus falou, ó, no futuro vai vir o novo para consolar, o Espírito Consolador. Pum, chegou. Lá na França. Qual que foi o problema? Não se teve adesão. O pessoal comprou a ideia no início, teve toda aquela dinâmica, queima os livros, aí a galera começou a ficar curiosa, o que é isso? Tinha esses fenômenos das mesas girantes, das reuniões espíritas, mas o pessoal na França não comprou a ideia. Então ficou mais uma coisa assim de curiosidade, vou dar uma estudadinha, mas não, faltou a fé, faltou o temperinho para sustentar. Que a gente viu, né, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente já sabe, que aí teve que se vir novo planejamento da luz lá atrás pro planeta, pro Brasil, né? Eu ia falar planeta Terra, mas já estava aqui na Terra. Traz pro Brasil o Espiritismo, porque aqui o povo tem fé e aí vai ter o solo fértil para adubar essa semente. E aí temos Chico Xavier fazendo essa missão lindíssima, junto com outras pessoas também, né? Mas eu tô colocando ele como aqui um referencial aqui dessa missão para nós. E em contrapartida, nós teríamos Napoleão. E aqui eu não vou entrar muito no mérito, tá? Porque realmente eu não tenho muito conhecimento. Mas Napoleão ia ter que vir para unificar o mundo, trazendo o que? Uma nova visão de governo, baseado no que a gente tinha lá da França. Mas você vê que a Revolução Francesa se perdeu, e então quando Napoleão ia trazer toda essa visão unificada de governo, que não ia ter uma monarquia, que ia ser todo mundo igual, todo mundo fraterno, todo mundo livre, não ia ter o poderoso e o escravo, ele se perdeu e aí começou a virar coisa de dominação de poder. Eu quero esse país, agora eu quero ser o governador desse país, eu quero ser o grande imperador, eu quero... Aí fraquejou. E aí aqui nas minhas anotações está aqui, né? Porque as trevas... E foi causado, o desvio da rota foi causado pelos negativos. Fica aqui a ponderação, muito importante. Os negativos estão influenciando, mas existe sempre o nível da própria escolha da pessoa. Se Napoleão tivesse falado assim, não, eu não quero esses valores, vamos corrigir essa rota, teria acontecido diferente. Pode ser que os negativos, utilizando outras pessoas, iam influenciar, e se as pessoas comprassem isso, talvez não iam ter dado o poder de Napoleão para ele se tornar o grande imperador e aí ter feito tudo que fez. Pode ser, né? Mas sempre tem essa questão da individualidade, porque eu marco aqui que foi os negativos que fizeram, e aí não ficar gerando uma interpretação errada de pensar assim, os negativos que mudaram a rota. Não, então sempre tem a teu livre-arbítrio, tem que ser, é óbvio. Como é que Deus ia ser justo se tu não tem o teu livre-arbítrio, né? Mas é isso, gente. Então finalizamos aqui a parte capítulo 3, ainda estamos na parte 5, tá? No próximo vídeo eu acho que aí conseguimos finalizar a parte 5 e aí vamos para a parte 6. Que a parte 6, pelas minhas anotações, eu acho que deve dar mais uns 2 vídeos ainda. Esse livro aqui é muito denso, tá bom? Sempre lembrem, por favor, leiam a obra original, tá bom? E o vídeo não invalida a leitura da obra original, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus.